Fala, gente! Preparados para ouvirem as melhores piadas do Brasil? Hoje vamos ter 13 piadas que vão fazer você rir até molhar a calça. Deixa o like agora e, sem mais enrolação, vamos começar! Inté! Joãozinho chega para a mãe e diz: Mãe, a senhora mentiu para mim. Mas por que eu menti, meu filho? A senhora me disse que meu irmãozinho era um anjinho e ele nem é, tá? Mas Joãozinho, ele é sim, olha. Ele é um anjinho que Deus nos deu. Então me explica, mãe, por que eu joguei ele pela janela e ele não voou? A professora pergunta para o aluno: Joãozinho, quantos irmãos você tem? Tenho 6 irmãs, professora. E como é o nome delas? Tem a Rosa, a Hortência, a Margarida, a Violeta, a Magnólia e a Tulipa. Que lindos nomes, Joãozinho! E qual o nome da sua mãe? É a Tripadeira, professora. Tinha 2 doidos que estavam tomando banho no hospício, quando um fala pro outro: Eu duvido que você sobe na água. O outro dá um sorriso e fala: Mas você é louco mesmo, né? Vai que você desliga o chuveiro quando eu chegar lá em cima. Uma mulher aflita vai na delegacia falar com o delegado. Seu delegado, ontem eu e meu marido brigamos, mas brigamos feio e mesmo. O delegado, que está acostumado com briguinhas de casais, fala: Não se preocupe, minha filha, tudo vai se ajeitar. Tudo bem, seu delegado, mas enquanto isso, o que eu faço com o corpo? Um pai estava com seu filho fazendo uma viagem de carro por Manaus até que viram um índiozinho deitado com a cabeça encostada no chão, no meio do asfalto. Resolveram parar para ver o que ele estava fazendo. O pai desce do carro e pede para o filho descer também, para ver o que o índiozinho estava fazendo. Os dois chegam perto do índiozinho e ouvem ele dizendo: Um carro branco com aerofólio preto a 200 km por hora. O pai fica encantado com aquilo e fala para o índiozinho: Nossa, este carro vai passar por aqui? Não, ele me atropelou. Os loucos internados no hospício estavam planejando pular o portão de noite para fugirem. Quando anoiteceu, um dos loucos foi ver se estava tudo livre para eles irem até o portão, e quando voltou falou para os outros: Gente, eu tenho uma má notícia para dar. Não podemos pular o portão, porque ele está aberto. Um caipira não saía da sua fazenda e não sabia o que era um trem, um carro, enfim, não sabia de nada das modernidades. Um dia, ele resolve dar um passeio fora da fazenda e, quando vai cruzar a linha do trem, vem um e o atropela. Ele foi parar no hospital e recebeu alta 30 dias depois. Sei que ele estava caminhando na rua e viu um trenzinho na vitrine de uma loja, entrou e pisoteou o trenzinho até destruir tudo. O dono da loja fica perplexo com a cena e grita: Mas o que você fez, meu senhor? O caipira dá um suspiro e fala: Cuidado! Isso depois que cresce, fica perigoso demais. A professora pergunta para os alunos da classe: Mariazinha, qual a importância dos olhos? É para enxergar as coisas boas da vida, professora. Muito bem, Mariazinha. Ela então pergunta para o Pedrinho: E qual a importância do nariz? Pedrinho não perdeu tempo e respondeu: É para sentir o perfume da vida, professora. Muito bem, Pedrinho. Ela então perguntou para o aluno mais sapeca da classe: Joãozinho, qual a importância dos pelos do corpo? Nenhuma, né, professora? A professora fica surpresa e fala: Como nenhuma? Professora, se os pelos fossem importantes, não nasciam na bunda da gente. Um sujeito convida o outro para ir para a praia num final de semana em um ônibus fretado. Eu vou, mas eu vou levar meu macaquinho, tá? Claro que sim, pode levar. Na volta do passeio, o ônibus capotou na estrada e todo mundo bateu as botas, menos o macaquinho. A perícia chegou e encontrou o macaquinho pulando entre as ferragens do busão.
e o perito gesticulou para o macaco se ele sabia o que tinha acontecido. Para surpresa do perito, o macaquinho, também por gestos, respondeu que sabia. O perito então começa a questionar o macaco por gestos. Como estava o motorista quando o ônibus saiu da cidade? Dirigindo tranquilamente. E a turma? Bebendo todas. E você, macaco? Eu estava prestando atenção. E lá na praia, como estava o motorista? Bebendo junto com o pessoal. E você, macaco? Eu estava prestando atenção. E na volta do passeio, como estava o motorista? Dirigindo e bebendo ao mesmo tempo. E, momentos antes do acidente, como estava o motorista? Bebendo com o pessoal. E você, macaco? Eu estava dirigindo o ônibus. Um dia, eu fui no médico e disse que eu estava com dificuldade de direção. Cheguei lá, expliquei a situação para o médico e ele me receitou um remédio para eu tomar. Sei que passei na farmácia, comprei o remédio e quando eu cheguei em casa já tomei todos os comprimidos. Fui testar com a esposa e a danada ficou pedindo bis. Meu, eu fiquei com o bilau tão ereto que tive que ligar para o médico. Alô, Dr. Marcos, tomei aquele remédio que o senhor me receitou e tô com o bilau ereto por horas. Nossa! Você tomou um apenas por dia, como eu lhe receitei? Que nada, eu tomei todos de uma vez só. Então foi isso. Olha, para diminuir o efeito, coloca gelo no bilau, tá? Eu abri a geladeira e não tinha gelo. Peguei uma caixa de leite mesmo e coloquei o bilau lá dentro para esfriar. Sei que minha mulher entrou na cozinha e quando me viu fazendo aquilo, saiu gritando pro quarto. Que beleza! Tá recarregando! Sherlock Holmes e Watson estavam viajando para solucionar um caso no interior da Inglaterra e, como já era tarde, resolvem parar o carro e acampar. Montam a barraca e, depois do jantar improvisado com uma garrafa de vinho, deitam-se dentro da barraca para dormir. Depois de algumas horas, Sherlock Holmes acorda e cutuca seu fiel amigo e fala: Watson, olhe bem para cima e diga-me o que você vê. Senhor Sherlock, eu vejo milhares e milhares de estrelas. Só isso. Mas o que isso significa para você, Watson? Bom, significa o seguinte: astronomicamente, existem milhares e milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas no universo. Astrologicamente, observo que Saturno está em Leão, então teremos um dia de sorte daqui a pouco. Entoralmente, eu deduzo que são aproximadamente 4:30 da madrugada, pela altura em que se encontram as estrelas. Teologicamente, posso ver que Deus é o ser todo-poderoso e somos pequenos e insignificantes neste mundo. E meteorologicamente, suspeito que teremos um dia sem chuva amanhã. Correto? Sherlock Holmes fica um minuto em silêncio. Então fala. Mas você é um imbecil mesmo, né, Watson? Significa apenas que alguém roubou nossa barraca. 3 pessoas bateram com as botas num acidente de trem e foram para o céu. Quando eles chegaram lá, um anjo os recebe e diz: quem sempre foi fiel a seu esposo ou esposa, aqui no céu, são recompensados com uma Mercedes. Os que foram boa parte do tempo fiéis são recompensados com um Fusca. Mas os que foram infiéis terão que se locomover com um skate, tá? Depois de um tempo, uma daquelas pessoas estava andando com uma Mercedes linda pelas ruas do céu, quando estaciona o carro e começa a chorar. Uma outra pessoa o viu chorando no volante e foi até lá para ver o que havia acontecido. Ele chega e pergunta o motivo dele chorar, se ele estava dirigindo uma Mercedes último modelo e ele havia ganho só um Fusquinha. O cara enche os olhos de lágrimas e diz:
É que eu acabo de ver minha esposa falecida andando de skate. Um sujeito estava tocando sua sanfona numa rua da cidade para sustentar a sua família. Sei que passou um carro de polícia, viu o sujeito e parou. Os policiais apontaram aqueles XR15 para o sujeito e um dos policiais perguntou: Cidadão, o senhor tem autorização para tocar isso aí neste lugar? Não tem autorização não, seu policial. Então o policial pegou o sujeito pelo braço e disse: Então me acompanhe, por favor. O sujeito ficou alegre e perguntou: Qual é a música? E aí, qual foi a melhor piada? Comenta o número aqui embaixo. Se você riu de pelo menos 10, se inscreve e ativa o sininho, porque logo tem mais piadas para vocês. Valeu e até a próxima!